Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. E o nosso Hora da Educação continua no nosso encontro, sempre trazendo alguma informação, algo que seja relevante para a nossa rede municipal de educação. E se a gente observar as últimas semanas, nós falamos muito sobre a dimensão do SAEB, falamos sobre avaliação, e agora a gente está chegando, podemos dizer assim, na reta final do processo de avaliação que tivemos esse ano, e foram muitos. E é por isso que a gente está dedicando esse momento para estar trazendo um pouco da realidade da experiência desse processo avaliativo que a nossa rede municipal tem passado e que tem por objetivo de identificar formas, né, de melhorarmos o processo de ensino-aprendizagem e, por que não dizer também, temos a condição de melhorar o nosso IDEB, previsto para o ano que vem, né, oficialmente no mês de junho. E para a gente poder conversar um pouco sobre a avaliação, eu chamo aqui a minha colega, diretora, né, pedagógica da nossa Secretaria de Educação, que conhece muito dos indicadores, do processo avaliativo e nos ajuda bastante aqui na Secretaria. E vamos trocar um pouco de informação aqui com a professora Tânia Alberto. Seja muito bem-vinda, Tânia. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos que vão nos ouvir nesse momento. E é sempre importante falar de avaliação quando se fala de construção do processo de aprendizagem. Então, vai ser um momento muito proveitoso para a gente esclarecer um pouco mais a dinâmica do que é o entendimento avaliativo e o papel que ele exerce para melhorar o desempenho da nossa rede. Tânia, eu vou começar voltando um pouquinho a 2021, né? Na verdade, quando a gente assumiu essa gestão, a gente tinha o desafio de retomar a existência do SAEB dentro de uma rede que nem aluno nem professor estava nas escolas. Então, o desafio já estava dado. Mas ainda em 2021, também a gente teve a avaliação do SAEB, que foi presencial, né? A gente vai falar primeiro desta parte, depois vamos falar da nossa iniciativa CAED. Como é que você viu essa experiência de se fazer um SAEB? Qual foi o esforço? Claro que muitas escolas não conseguiram atender os critérios, mas o esforço para motivar e fazer os alunos de fato chegarem num período que ainda era ensino híbrido em 2021. De fato, esse foi um grande desafio para as escolas. Não tinha como uma escola que não tinha aluno presencial abrir mão dessa experiência. E aí, obviamente, que por conta da situação da pandemia, algumas escolas não conseguiram ter a quantidade mínima necessária de alunos participantes para ter uma nota expressa no ano seguinte, mas um bom número de escolas conseguiu passar pelo processo avaliativo. E para nossa surpresa, isso é bom, isso é positivo, porque é para a gente também continuar despertando a crença de que a gente pode muito e que essa rede, apesar de dificuldade, de ser uma rede muito grande, de ter passado pela pandemia, de ter tido muita escola depredada, furtada, apesar de todo esse desconforto que a retomada para a educação trouxe, na verdade, os nossos alunos não tiveram um desempenho tão pior do que eles já vinham demonstrando antes. Ou seja, mesmo tendo ficado o ano de 2020 todo sem assistir aula e tendo ficado o ano de 2021 com aulas não presenciais, a demonstração do desempenho dos nossos alunos não foi inferior ao que ele já vinha demonstrando nos anos regulares anteriormente contactados. E aí isso traz para a gente uma realidade muito importante. A fé de que o nosso professor sabe o que está fazendo e que o nosso aluno, apesar da dificuldade, está aprendendo. Então, embora a gente tenha essa lacuna gigante que a pandemia provocou, esse fosso de mais aprendizados, de menor escolarização, certamente são os mais afetados. Consequentemente, aquele que era quinto e nono em 2021 já tinha a base inicial formada, apesar de ter ficado um ano fora da escola. E isso foi uma surpresa muito boa. Porque, embora nós não tenhamos conseguido uma nota muito alta, mas isoladamente, escola por escola, o desempenho de cada escola não foi tão inferior ao que ele já tinha demonstrado anteriormente. E a sua fala acaba trazendo para a gente algo que, à época, foi muito contestado, né? Mas vai ter avaliação SAEB, meio a uma pandemia? Isso acabou sendo
motivo, né, de divergências de pensamento em relação à manutenção ou não, até que o próprio INEP fez a opção, entendendo que mais do que o efetivo papel da avaliação enquanto resultado e nota, a intenção era justamente não perder essa linha histórica avaliativa, sim. Né? E para nós foi necessário, porque nós vínhamos de uma situação de fracasso do IDEB anteriormente. Sem referência. Não tinha nem IDEB, então a gente não tinha nenhuma capacidade, né, de entender, porque é importante discutir a dimensão da avaliação numa perspectiva de política pública, né? Não é uma nota, simplesmente uma fotografia, né? Que ações de política pública estão sendo desenvolvidas, que resultados nós estamos alcançando e que tipo de mudança de rota é preciso. E em 2021 a gente viu que não tinha muito o que fazer, como você falou, foi a partir do histórico de aprendizagem que os alunos tiveram e do esforço dos nossos docentes, que a seu modo, com a barreira da presencialidade, mas trabalhando também com o modelo de WhatsApp, criando formas diversas de interação, para não fazer com que os alunos perdessem o ritmo, né? Sem sombra de dúvida, o prejuízo foi muito grande. Mas é importante a gente lembrar também, Tânia, que naquela mesma época, e foi como nesse período agora, 2 anos atrás, nós iniciamos o processo de avaliação externa na nossa rede, né? E a avaliação externa, ela tem uma importância absolutamente complementar à avaliação feita pelo professor, ela não tem nenhum objetivo, né, de negar, contestar, questionar a avaliação do professor, porque é ele que tem uma visão muito mais ampla, né, da relação com o próprio estudante, do processo ensino-aprendizagem, que uma avaliação externa não consegue fazê-lo. Por outro lado, ela é diferenciada porque ela não trabalha de forma individualizada, onde cada professor, com a sua turma, faz uma avaliação, né? O modelo é de uma única avaliação, baseada em banco de questões, e uma avaliação que vai perpassar todos os alunos. No nosso caso, a gente fez a opção por avaliar alunos do 2º ao 9º ano do ensino fundamental. Fizemos isso já em 2021. Então, significa dizer que a nossa perspectiva de avaliação em larga escala para efeito de avaliação externa, e é importante a gente esclarecer que na avaliação do SAEB, o aluno faz a prova vem, né, normalmente ela é aplicada a partir de uma coordenação do Estado, no nosso caso do Rio de Janeiro. Os aplicadores não são os nossos profissionais da rede municipal, tipicamente são aplicadores selecionados também pelo próprio Estado, e a avaliação acontece, ela é levada, né, o cartão resposta, enfim, ela é recolhida para um processo de correção que nós, enquanto Secretaria de Educação, ou mesmo a escola, não toma ciência do rendimento individual do aluno, porque não tem esse propósito, né? É uma avaliação em larga escala, como o nome já diz, trabalha numa perspectiva da teoria da resposta ao item, portanto, pensar numa avaliação em larga escala, sobretudo na perspectiva do SAEB, é muito diferente da avaliação que se faz pelo professor. Então, nós tivemos esse modelo, e o CAED foi o que nos salvou, porque nós ficamos, né, com o planejamento nosso era de fazer uma avaliação. Então, logo após a avaliação SAEB, nós iniciamos a nossa avaliação do CAED. Para quem não acompanha, né, as informações, essas siglas da rede municipal, na verdade, CAED é uma avaliação feita pela Universidade de Juiz de Fora, na verdade, um braço de pesquisa e desenvolvimento chamado CAED, esse setor, que também ajuda o próprio INEP, ele é especializado em avaliações, e esse tipo de avaliação que Campos faz, ele é realizado em mais de 500 municípios também do país. Então, nós nos integramos a essa rede que aplica as avaliações CAED, que a rigor segue o mesmo padrão de qualidade da avaliação SAEB, dado que a própria Universidade de Juiz de Fora é uma grande especialista na dimensão da educação, e ali nós começamos o CAED também, e foi quando nós tivemos os resultados efetivos dos nossos alunos. E não estavam bons, né? O que você se lembra disso? O que nós temos para resgatar? A primeira ideia é a gente pensar, uma rede grande como Campos, e é muito importante que todo mundo lembre muito disso, é uma tendência natural pela convivência que a gente vive na cidade aqui de Campos, nós nos tratarmos como se fôssemos uma cidade pequena, como todas as que estão aqui no nosso entorno.
Ocorre que Campos é a quinta maior cidade do estado do Rio de Janeiro em população. E também em rede municipal de ensino. Então, nós não podemos ter uma rede com 45 mil alunos, ou 50 mil alunos, ou 55 mil alunos, e nos comportarmos como se tivéssemos 10. Porque é muito diferente, a gente tem um nível de complexidade, de exigência muito maior. E aí, por isso, a gente precisa ter parâmetros mais claros para ter uma ideia de rede, senão fica cada um a seu modo, fazendo do jeito que acha que é melhor. Mas só que o jeito que eu acho que é melhor não é necessariamente o melhor para a rede como um todo. E aí esse parâmetro de uma avaliação externa, ele nos ajuda a compreender as nossas maiores fraquezas e as nossas maiores fortalezas, para a gente poder investir no que a gente precisa mais. Então, por que hoje a gente faz um investimento tão grande no ensino da matemática? Porque a gente identificou nas primeiras avaliações do CAED, que também foram comprovadas nas notas do SAEB de matemática, que o nosso aluno estava com melhor proficiência em língua portuguesa e com menos proficiência em matemática. E aí a intervenção, não só de treinamento com os professores, com as coordenações de área, com as reuniões pedagógicas mensais de alinhamento pedagógico para o primeiro segmento, mas também com a aquisição de produtos que nos ajudem a completar essa formação dos alunos para ajudar nesse aprendizado que ele precisa superar. E essa não é uma percepção que muitas vezes o professor consegue ver na hora, no dia a dia, na sala de aula, justamente porque o olhar integrado da turma, o olhar dele pelo aluno, do nível de dificuldade que o aluno já está superando. Quando você vem com essa avaliação externa, que é padronizada, que trabalha com um padrão de proficiência, de desempenho, que segue o modelo de que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é medida o tempo todo e que as pessoas precisam se preparar para viver nela. Então, quando o nosso aluno passa por essa experiência, não só o próprio professor, o coordenador pedagógico da escola, o diretor, vão ter a observação de um olhar externo está me dizendo o quê? Ao mesmo tempo em que a secretaria também, para poder cumprir com as suas obrigações junto ao Ministério da Educação, que faz várias regras e várias exigências, e o próprio sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB, ele não é um momento estanque de uma prova que você realiza a cada 2 anos. Esse equívoco de nós acharmos que a prova SAEB é aquela prova a cada 2 anos que é para dizer que a secretaria vai ter uma nota boa ou nota ruim. Isso é um grande equívoco. O sistema de avaliação da educação básica, ele é um sistema completo e complexo que estabelece parâmetros claros para a qualidade da educação pública a ser oferecida. E com isso nós temos desde avaliar a proficiência do aluno, que é o resultado final, mas também traçar as estratégias de recomposição de aprendizagem, de intervenção pedagógica, de cumprir legislação, de exigir de todos, nós mesmos e todas as equipes, aquilo que é direito da comunidade, que é direito do aluno. E entender que o nosso papel é muito mais do que sermos só um lugar que dá aula ou só um lugar que aplica a prova e aprova ou reprova. Esse conceito é muito reducionista. E o SAEB, ele traz essa característica, porque quais são os parâmetros que nós vamos seguir para ter qualidade em educação? E como é que a gente monitora isso? Como é que a gente sabe que a gente está indo bem ou está indo mal? Se eu vou fazer a minha própria avaliação, eu tendo a ser mais condescendente com algumas coisas e a ser mais exigente com outras. Com a avaliação externa, você tem um parâmetro mais isento dessas paixões que cada um tem consigo mesmo. Então, tanto para o excesso, né, de um lado quanto de outro. E nesse sentido, o CAED, como um instituto muito importante, que lida com seriedade com isso, e aprovado pelo governo federal, visto que várias das avaliações que o Ministério da Educação usa são do CAED, nos dão esse parâmetro, como eles levaram outro nível de observação de desempenho para o professor, porque da mesma forma que a secretaria tem uma visão geral, aluno por aluno, escola por escola, turma por turma, o professor consegue enxergar o que cada aluno dele respondeu. E não é uma questão de pegou a questão número 1, número 2, acertou a 1 e a 2, errou a 3 e a 4. É que cada questão dessa é uma proficiência específica que cobra um nível de habilidade que está lá previsto no SAEB, e essa habilidade, então, o professor tem
como avaliar o que o meu aluno sabe mais, onde que o meu aluno tem mais dificuldade, o que eu preciso investir mais tempo para planejar as aulas, o que eu preciso fazer para que aquele currículo que é proposto pela secretaria com base na BNCC, dentro das regras legais, para que sejam dentro das diretrizes curriculares nacionais, o que a gente está fazendo para fazer isso acontecer. Porque fica uma relação, e a gente sabe que isso é muito comum, toda equipe docente, né, de escolas, de um modo geral, enquanto rede, seja ela pequena ou grande, tem sempre uma relação com as secretarias de educação, como se as secretarias fossem muito autoritárias, muito mandonas, que chegam lá e determinam regras. Só que tem um outro lado dessa história, porque, na verdade, as secretarias elas acabam sendo os guardiães da legislação de educação pública do país, que segue regras. E muitas vezes essas regras não são compreendidas. A gente percebe muito isso claramente com os novos professores que chegam, por exemplo, num processo seletivo, um professor que já é formado há algum tempo, que não está atualizado e que não sabe o que é a BNCC. Então, quando você fala, não, você tem um currículo que é alinhado à BNCC, e ele sente isso como uma imposição, como se fosse uma coisa nova, e na verdade não é. É porque todo o processo educativo ele é complexo, mas ele segue regras. E esse currículo nosso, adequado ao que o CAED traz, liga para a gente uma chave nova, que a gente não estava acostumado a praticar, que é o monitoramento do desempenho escolar. Somente desse jeito a gente consegue ver as nossas dificuldades e avançar para alinhar melhores estratégias que vão sendo inovadas a cada instante, com sugestões da base, que é na escola, com contribuições que os próprios alunos trazem com o que fazem, com as equipes técnicas da secretaria, mas que sim é um trabalho coletivo visando a qualidade da educação, que é o que o SAEB prevê. Foi importante a gente trazer essa memória, porque, como a gente fala que nós estamos desenvolvendo na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia uma política pública macro, que a gente chama de Programa de Aprendizagem Eficiente, a dimensão da avaliação ela já foi prevista inicialmente. Sim. A gente já tinha em perspectiva a ideia de que você, para melhorar a qualidade da educação, você tem que monitorar, você tem que avaliar. E naquela ocasião, em 2021, o nível de mobilização foi com todas as justificativas próprias da época. Mas, quando a gente chega agora em 2023, e uma série de ações, estratégias pedagógicas, laboratórios, reformas e manutenções das escolas, um conjunto de ações, vamos dizer assim, que beneficia o processo de aprendizagem, tanto indiretamente, quanto diretamente nós podemos fazer. Então, chegar na avaliação agora de 2023, nós podemos ver um nível de mobilização impressionante. Com diversos diretores escolares que eu conversei, Tânia, a indicação de que um único aluno faltou, todos os alunos vieram, a mobilização feita pela gestão escolar também, no sentido de sensibilizar, presentear, que seja com uma bala, com um bombom, mas criar um ambiente favorável à avaliação. E isso foi interessante porque o fato de termos, vamos dizer assim, já iniciado em 2021, dando o tom de que semestralmente há um processo avaliativo, os alunos se sentiram preparados para mais uma avaliação, e não a avaliação. Como você menciona, a gente vem acompanhando enquanto secretaria, e também as escolas, a cada semestre sabe-se da evolução, sim, até porque a avaliação é individualizada, então a gente sabe, aluno por aluno, dentro de um parâmetro, que isso é importante destacar, que segue a avaliação como é feita no município de São Paulo, como é feita em vários outros municípios, em capitais e municípios de médio porte, que nos dá uma condição de que, ao identificar que o nosso aluno está evoluindo na avaliação CAED, é ou não é uma certa maneira de mostrar que também está evoluindo numa perspectiva de melhoria do IDEB? Ou eu estou sendo muito otimista? Não, é fato. O que nós precisamos assim entender de um modo geral é que a avaliação só tem como ponto final a melhoria na aprendizagem. Ela passa por outros setores, né? Ela avalia várias outras coisas que estão acontecendo no processo educativo, mas o ponto final é a aprendizagem do aluno. E uma aprendizagem para uma sociedade que estabelece uma regra.
Né? E aí, como que a gente tem que fazer isso? Através dos parâmetros, porque eu posso ser uma escola excelente nas relações humanas, eu posso ser uma escola excelente na interação com os alunos, mas eu posso estar aquém daquilo que a sociedade vai exigir desse aluno no futuro. Então, a gente também tem que ter um pé no papel social da escola, porque a gente prepara os meninos e meninas para a sociedade. E para viver nessa sociedade que está em grande transformação, a gente também precisa mudar muita coisa, e nós, os adultos dessa história, somos os que mais sofremos nisso, porque nós somos a geração que está vivendo a transição, eles já estão nascendo no modelo novo. E nós não, nós estamos nos adaptando a uma outra realidade. Quando a gente fala de tecnologia para alguns professores, alguns chegam a arrepiar os cabelos, mas é porque nós viemos de um outro cenário, de um outro modelo de fazer as coisas, só que isso está mudando e mudando com a velocidade muito rápida. E os nossos professores se esforçam e têm que se esforçar cada vez mais para conseguir queimar essa lacuna entre a nossa geração e a dos nossos alunos, que já nascem nesse novo modelo e que, gente, precisa avaliar, precisa ter parâmetro, precisa monitorar o que avaliou, criar possibilidades de resultado e entender que o fato de estar promovendo essa cultura onde todos entendem que o objetivo final é o aprendizado e que isso é o retorno que a gente tem que dar para a sociedade, faz com que os professores também se engajem mais, porque ele percebe que há estratégias que ele pode adotar que são mais eficientes do que outras estratégias que eu sempre fiz desse jeito. Mas se desse jeito não está dando certo, não adianta eu continuar insistindo em fazer do mesmo jeito. Que novo jeito é esse que eu posso fazer? E aí você tem várias opções, assim como a gente vê, por exemplo, a questão do reforço escolar, que foi uma estratégia. Algumas unidades fizeram reforço escolar de contraturno. Por quê? Porque tinham condições para isso, tinha espaço físico, tinha profissional, e fez. Para algumas deu certo e para outras não. A eficiência do resultado disso não é igual para todo mundo, ou seja, oferecer reforço de contraturno não é igual a dizer que vai ter resultado final positivo. Para outros, o resultado final se deu fazendo 1 hora de reforço por semana específico para aqueles alunos que precisavam. Para outros, significou readaptar o currículo. Para outros, significou criar turmas de nivelamento para que as crianças tivessem a oportunidade de ter um currículo flexibilizado e poder avançar. Então, cada estratégia dessa não é mudança de rumo, é porque elas são várias estratégias com um objetivo só. E quem é que norteia isso? A avaliação. Porque ao fazer a avaliação, ao analisar esses dados, ao verificar como é que nós nos comportávamos e como estamos nos comportando agora, é que a gente consegue direcionar os caminhos, que são muitos, porque não existe receita de bolo, num caso complexo como é educar. Além de não ter receita de bolo, a receita que funciona agora para esse grupo não é a mesma que vai funcionar para um outro grupo. Às vezes até na mesma escola. Num ano esse modelo dá certo, no outro ano não dá. Para essa turma dá certo, mas para aquela não dá. E aí a gente está vendo a grandeza do esforço que os pedagogos, os diretores e os professores vêm fazendo para ir buscando esse ajuste fino e entender que não é o modelo A ou o modelo B que é o mais certo. O modelo certo é aquele que funciona na minha escola. E quando você traz essa análise, né, da importância de ter a avaliação e de olhar a avaliação muito para além da nota ou de um único indicador, é porque a gente não tem uma meta definida a chegar. Mas é importante a gente levar em conta que quando a gente analisou, ainda em 2021, né, em relação a resultados de IDEB, nós tínhamos, por exemplo, à época, olhávamos Macaé de maneira consistente, com notas correspondendo aos 10 melhores resultados do estado. Itapiruna, idem. Né? Isso, na verdade, foi usado como suporte para a gente planejar para onde que nós iríamos caminhar com a nossa agenda de educação em Campos. Então, beber na fonte só de Campos não era suficiente. Então, nós precisamos, me recordo que nós visitamos Macaé e visitamos Itapiruna, ainda em 2021, no período da pandemia, né? Você estava comigo, porque isso fazia parte de planejar conhecendo a realidade. Porque eu vejo que falar da avaliação sem que a gente conheça os alunos, sem que a gente conheça a realidade escolar, sem que a gente conheça quem são os profissionais, os gestores escolares. Então, paralelamente a essas ações, nós sabíamos que, embora naquela época Campos não tivesse IDEB,
Os nossos vizinhos, que são municípios com mais de 100 mil habitantes, já tinham superado a barreira, né, de criar uma estrutura de avanço contínuo. Eu, como secretário, eu posso afirmar que, em grande medida, né, a dificuldade que Campos e talvez outros municípios, né, mas em particular falando de Campos, teve e que vem prejudicando historicamente o avanço qualitativo na aprendizagem, é justamente a mudança nas políticas públicas, ou seja, as rupturas. Você avança em determinado período histórico, daí a pouco há uma mudança drástica, às vezes acompanhada de uma mudança de gestão municipal, e aí muda-se a forma de tratar a educação e, consequentemente, como existe a avaliação oficial, né, independente da externa, ela é externa, mas ela é oficial, sim, o município se mostra ali com solavancos. Ora avança, ora decai, depois chegou ao cúmulo de nada ter em termos de indicadores. Então, é importante que a gente analise a educação dentro de uma perspectiva de uma política pública, como você falou, complexa, mas que precisa de continuidade. Não se trata só da boa vontade do professor, da boa vontade dos gestores, dos pedagogos, de todos os profissionais da educação. A ideia de que em Campos hoje, né, por vezes os profissionais, quando eu estou interagindo, visitando as escolas, eles sinalizam, mas é muita coisa, é muita mudança, é tudo ao mesmo tempo, isso tem que ser mais lento. E a minha proposição é assim, de fato eu concordo. Mas se nós estivéssemos há 10 anos num processo de avanço, de uma caminhada, já teríamos andado distância maior do que ter que correr. Não é o caso de nós estarmos correndo. O que nós estamos fazendo é trazendo a educação de Campos para o período devido, que é a década de 2020. Porque pensar em avaliação e hoje ser secretário de educação, não é mais possível você ignorar a dimensão, sim, da avaliação, sim, que apesar de você ter mencionado que a avaliação não se propõe apenas a ter um indicador, que acaba muitas vezes sendo explorado na mídia, não é essa a proposta, inclusive fez, né, uma Hora da Educação, convido você para assistir, caso tenha curiosidade, com a coordenadora nacional do SAEB, que assim como a Tânia mencionou isso enfaticamente, exemplificou o objetivo da avaliação, que é de olhar como o país avança, como o Estado avança, o município avança, mas numa perspectiva que vai dar instrumentos e indicadores para a criação de novas políticas públicas. Exatamente. Mas a mídia trabalha isso dentro de um modelo de ranqueamento. E a população acaba seguindo também esse olhar. Então, por exemplo, saber que Campos fica entre os últimos 10 municípios do estado, não é o mesmo que saber que um outro município fica entre os primeiros 10. Isso não é indiferente, ao contrário. Isso não eleva a autoestima de ninguém. Não eleva, né? E eu vou mais longe, Tânia. Na hipótese de alguém estar fazendo uma escolha de município para trabalhar, por uma razão ou por outra, porque pode escolher, porque é uma rede pública que está presente, um serviço público presente em mais de um município, e ela não conhece o município, ela vai verificar, vem cá, como é o indicador de educação desse município. Estando entre os últimos 10, você não está comunicando sob hipótese alguma que a educação está indo bem, em que pese todo o esforço. Então, a avaliação não é apenas aprendizagem, é também estratégia, é também preparação para que os alunos, por exemplo, saibam lidar com o tempo da prova, saibam lidar com o cartão resposta, estejam presentes, que nós tivemos dessa vez, diferente do que pelo que consta, né? A questão da adesão, diferente do passado. Eu falava isso mais cedo, nós tivemos um nível de presença, né? Em muitos casos, todos os alunos foram. Então, houve sensibilização, houve capacitação, houve orientação, mobilização. Eu, como secretário, visitei diversas escolas, conversei com os professores de 5º ano, professores de 9º ano, já que foram os anos escolares, sim, que diretamente passaram pela avaliação, né? E oficialmente vão ter os indicadores dos anos finais, correspondendo então, né, ao ensino fundamental, anos iniciais, no 5º ano, e anos finais no 9º ano. Então, tudo isso faz parte de um trabalho que precisa ser completo. E nós, em Campos, criamos, inclusive,
o Censo Municipal de Educação. Entre todas as outras tarefas que nós desenvolvemos, que não são poucas, e é muito importante que todos saibam disso, essa secretaria tem trabalhado como nunca antes, por conta da velocidade com que nós precisamos imprimir nessa mudança. Eu diria que a gente não está correndo, mas a gente precisou sim apertar um pouco o passo, porque nós ficamos por muitos anos, e aí não é uma questão nem de demérito, nem de falta de capacidade, mas por modelo adotado de adiar a mudança. Adiar a mudança. E isso tem um pouco a ver com até ser um modelo de vida pessoal de todo cidadão. Nós todos, frente à tecnologia, um grande exemplo disso, ficamos adiando a mudança. Só que hoje, ninguém consegue mais não ter acesso ao seu banco de modo digital, porque ele precisa dessa informação. E todos, de um jeito ou de outro, estão buscando superar essa dificuldade para dar conta das suas necessidades básicas. E aí, com isso, as pessoas são, de certo modo, forçadas a promover a mudança. Embora, num momento inicial, elas sejam um pouco desconfortáveis, porque ninguém quer sair da sua zona de conforto. Isso não é uma característica natural das pessoas. O ideal é a gente fazer sempre tudo do mesmo jeito que a gente sempre fez, né? Mas quando as mudanças elas vêm em muita velocidade, e essas mudanças é muito importante que todo mundo saiba que é bom olhar as políticas públicas do governo federal, porque elas imprimem também esse tom de mudança baseado lá atrás na ideia de que nós somos um país imenso, que para ter parâmetros nacionais busca esses programas avaliativos em larga escala. Isso se aplica à educação, isso se aplica à saúde através do SUS, isso se aplica aos produtores rurais através do CAR, que é o cadastro da propriedade rural, ou seja, em vários setores da sociedade civil organizada se procura esses parâmetros para dar a identidade nacional. Então você tem, ao mesmo tempo, de um lado, um país gigantesco para dar identidade nacional e, ao mesmo tempo, as particularidades locais. E conciliar isso, além de não ser simples, demanda um esforço muito grande de todos. E aí, para a educação especificamente, que é o nosso pedacinho, a gente sabe que a política pública do SAEB, que é um sistema de avaliação da educação básica, então compreendendo que ela pega lá da creche até o final do ensino médio, e perpassa nesse percurso da criança que entra na creche até ele sair no ensino médio, uma série de ações que são direcionadas. E essas ações elas vão sendo modificadas, ou implementadas, ou acrescentadas, à medida em que a necessidade vai surgindo. E o exemplo bom disso, que é para todo mundo olhar, parece nesse momento, início de ano letivo de 2023, que nós criamos um modismo implantando o currículo de computação no ensino do sexto ao nono. Quem achou que isso era um modismo, a gente fica lisonjeado pela deferência, mas não foi um modismo. Em outubro do ano anterior, que é 2022, o governo federal lança uma diretriz curricular pela Secretaria de Educação Básica, ou seja, que nos é obrigado a seguir, criando o ensino da computação na educação básica, desde a educação infantil, ou seja, na pré-escola já tem uma BNCC exclusiva para o ensino da computação. E aí o nosso professor, mas essa secretaria está inventando moda. Não é a secretaria, gente. A gente tem um amplo, completo trabalho de relação de educação pública nacional a seguir. Então, a maior parte das coisas que vocês acham que é culpa nossa, não é. A gente só é mediador daquilo que vai chegar até a escola e, na escola, transformar e adequar ao que é mais precioso para todos, vocês e nós, que é a qualidade do ensino que a gente oferece e a qualidade da aprendizagem que a criança recebe. É verdade. E aí, Tânia, é importante a gente também registrar que a gente sabe que na nossa rede, né, fruto da pandemia, mas não apenas, a gente tem fragilidades, né, fragilidades históricas. Muitas. Então, a aprendizagem do aluno, muitas das vezes até o 5º ano, ela, em particular, a pandemia comprometeu muito, porque era justamente o aluno que começou o processo de alfabetização no ensino fundamental no primeiro ano, em 2019. Então, ele estava no meio desse processo, ele se afasta por 2 anos do modo
né, de ensino presencial, e ele não estava minimamente preparado para aprender pela via remota sofrível que nós tivemos em todo o país. Mas também tivemos alunos no 9º ano que a aprendizagem estava comprometida. Então, a gente tem ciência de que o nosso modelo, né, de aprendizagem, ele está numa busca de aperfeiçoamento. Isso certamente já se reflete nas avaliações externas do CAED, né? Há melhorias, a gente percebe nesse curto espaço de tempo a evolução dos alunos, mas há também dificuldades por parte de uma certa quantidade, um certo índice de estudantes que precisam de mais tempo. Então isso é parte da nossa realidade, certamente é parte de realidade de muitas outras redes também. Então reconhecer isso é não passar a ideia de que está tudo muito bom, está tudo muito bem. Não é verdade. A rigor, as coisas estão melhorando, sim, e continuamente, é o que a gente defende. A permanência da melhoria, a caminhada na direção certa, vai permitir que a gente evolua sem esses sobressaltos. Que ora acelera, depois volta, retorna. Isso nós não podemos admitir mais. A educação de campo não merece isso. Nós precisamos avançar continuamente. É fato que essa gestão, e eu assumo isso enquanto liderança nessa gestão, 2022, 2023, nós imprimimos um ritmo forte, como você bem colocou, né? Ritmo esse que foi aceito em grande medida. Sempre há possibilidade de ajuste, melhoria. Isso é parte de um processo educacional que vale também para a gestão da educação. Mas nesse aspecto a gente observa, por exemplo, o uso do sistema, do nosso sistema de gestão escolar. Eu tenho visitado as escolas e a adesão dos professores preenchendo lá seus diários, elogiando, vendo a simplicidade acontecer para quem ainda se preocupava com o fato do diário em papel estar manchado, aí tem que corrigir novamente. Então veja, uma prática ainda da década de 1990 que perdurava até pouco tempo, e ela agora está em transição para o modelo digital. Isso não é uma novidade se a gente olhar isso a nível Brasil, mas para nossa rede isso é novidade, porque isso dá uma condição perene da gente avançar, de acompanhar os indicadores, que era muito difícil. Do modelo em papel, a informação está sempre presa em um único local. Quem tem a posse daquele documento tem o dado, quem não tem, não tem. Mas faz uma cópia, não funciona. Você não consegue fazer uma análise. E essa era uma das grandes dificuldades que me permitiam. Acho que a gente está saindo dessa fase. E se tratando de rede, isso é mais complexo ainda. Muito porque nós mais. Ficamos enlouquecidos. Analisar uma escola é uma coisa, analisar 151 vai uma distância muito grande. E juntando tudo isso, a gente percebe que a rede também não se via como tal. Cada um parecia uma escola. A gente vem promovendo encontros, maior proximidade, e aí a escola, uma escola urbana, às vezes conhece a realidade de uma escola rural e se surpreende, e vice-versa. O comportamento, a disciplina comportamental numa escola urbana é completamente diferente das nossas escolas rurais. Parece também que a gente anda no tempo. Campos, que é uma cidade muito grande, né, a maior do estado, com mais de 4.000 km², a gente percebe com muita alegria, na verdade, né, pelo fato, primeiro, de nós temos uma rede que ela tem mais escolas na área rural do que na área urbana, o que já é algo diferente, né, para uma vida tão urbana como nós temos. Isso não significa dizer número de alunos, mas número de unidades escolares, dado o tamanho do município. E que a gente observa é que o modo de funcionamento da escola rural, a forma como o professor lida com o aluno, é própria e é diferente, é distinta daquilo que você tem em área urbana e diferentes áreas dentro da própria área urbana. Lidar com tudo isso, primeiro, requer esse entendimento do conceito do que é uma rede de educação. É respeitar as diferenças, mas que todos sigam aqueles caminhos que são determinantes para que a gente possa estar alinhado com o âmbito estadual, com o âmbito nacional. E isso, por isso, você destaca. Às vezes, a percepção local é sempre assim. A secretaria está obrigando a fazer determinada coisa. Está inventando mais uma moda. A rigor, e eu acho que talvez a gente possa e deva, né, comunicar mais e melhor, principalmente trazendo sempre as evidências do que o Conselho Nacional de Educação está orientando, né, daquilo que são normas, daquilo que são legislações, daquilo que são as leis que nos impõem. E aí a palavra é essa, porque o país ficou por décadas,
muito atrasado na educação. E agora chegou a hora da gente fazer essa mudança. E por falar em chegou a hora, tem mais um item importante Sim. de avaliação, Sim. que a gente vai caminhar para esse último tópico, que é o seguinte: nós avaliamos agora 5º ano e 9º ano pelo SAEB. Sim. Estamos em processo de avaliação continuamos. CAED Processo para CAED todas também. as turmas de 2º ao 9º. Estamos exatamente no processo. No meio do processo. Estamos no período que a gente, por conta do SAEB ter atrasado um pouquinho o cronograma por parte do governo federal, nós acabamos atrasando também o nosso cronograma da larga escala da avaliação Perfeito. externa do CAED, e ela começou e nós estamos no meio do processo. Perfeito. E surgiu mais um. Ainda surge mais um. Mas esse surgimento, na verdade, ele vai ao encontro de uma ação que a Secretaria já vem fazendo, que é a seguinte: se a gente sabe que a pandemia trouxe prejuízo, tem um grupo de alunos que não passou por esse prejuízo, mas que pode se beneficiar das mudanças que estão acontecendo na nossa rede. Eu me refiro diretamente aos alunos de 1º e 2º ano do ensino fundamental. Esses alunos devem estar alfabetizados, considerando ao término do 1º ano, ele precisa estar lendo. Ao término do 2º ano, já está com competência de escrita. Então, hoje, a meta principal, o foco principal da Secretaria de Educação, para não dizer que a gente está trabalhando atrás de IDEB, estamos já trabalhando para que a aprendizagem aconteça. Então, a prioridade, ato seguinte à conclusão dessa etapa avaliativa, que foi o SAEB, nós iniciamos, então, todo um processo de acompanhamento, de prioridade da aprendizagem dos alunos do 1º e do 2º ano. Porque a solução para a aprendizagem em campus, para que campus possa sonhar e realizar esse sonho de estar entre os 10 municípios com melhor IDEB do estado, ou Onde seja, ele pode e a merece. aprendizagem é essa a condição. Não tem nada que torne o nosso município numa condição Pior, diferenciada que diferente possa dos atrapalhar isso, mas o ponto de partida, sem negar a pré-escola, naturalmente, isso está tudo articulado a currículo, mas 1º e 2º ano nós vamos estar olhando com lupa cada estudante, cada sala de aula, cada necessidade eventual de capacitação profissional do docente que esteja na turma, avaliando, observando, orientando, capacitando. Isso vai permitir que esse nosso aluno do 1º e do 2º ano chegue no 5º ano absolutamente preparado, né? E chegue depois no 9º ano absolutamente preparado para avançar e sonhar mais alto, estar fazendo o ensino médio e poder sonhar também com uma profissão e com seu nível superior. Mas antes de sonhar tanto, o pé no chão é que nós temos mais uma avaliação, né? A nossa última avaliação, considerando a do CAED também, a nossa última avaliação, que é o projeto Alfabetiza RJ. É importante todo mundo saber que, embora nós estejamos aplicando o CAED do 2º ao 9º ano, que é o nosso programa municipal de avaliação externa, para ter todo esse histórico que nós levantamos aqui, nós temos também o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é um programa indutor de política pública de alfabetização até o 2º ano do governo federal. Essa adesão foi realizada no ano passado, só que o modelo de adesão, que é uma coisa que não é comum para as escolas, e aí entra o papel do técnico da secretaria que lida com isso, é que dessa vez esse pacto pela alfabetização, ele se deu num formato onde a rede estadual também se compromete com o desempenho dos municípios. E aí, nessa condição, não há uma ação no município sobre o programa Criança Alfabetizada que não esteja vinculada com uma ação do governo federal. Então, o Alfabetiza RJ, ele é uma parte do compromisso do Estado com os municípios e com a União nesse grande pacto pela alfabetização desse programa. E ele vai atender necessidades da pré-escola, então nós teremos os professores do pré-escolar recebendo uma longa carga de formação continuada ofertada pelo governo federal no próximo ano. Nós teremos a formação continuada ofertada para todos os professores do 1º ao 5º ano, porque o entendimento do programa de alfabetização agora é de que
temos que dar o que é adequado na faixa etária, mas também correr atrás do prejuízo daqueles que foram prejudicados pela pandemia. Por isso vai até o 5º ano. E temos uma outra ação que visa o atendimento dos orientadores pedagógicos e coordenadores das escolas. Então, todos terão uma ampla gama de formação continuada no próximo ano, dentro desse programa, desse grande programa federal. E agora, nesse momento, sai o primeiro start de uma avaliação diagnóstica de base que vem pelo governo do estado, articulada pelo governo estadual, no mesmo molde do SAEB, uma prova a ser aplicada e que, com certeza, a empresa que faz esse trabalho é o próprio CAED, que é um dos parceiros do governo estadual para esse programa federal. E essa avaliação ela já vai acontecer na semana que vem. Então, independente de nós estarmos saindo do SAEB, entrando na avaliação CAED, na semana que vem há uma redundância? Sim, porque coincidiram 2 momentos de avaliação externa, o da própria secretaria, que é o que está acontecendo agora, com o do governo estadual dentro do programa federal. E essa avaliação está prevista para os dias 28 e 29 de novembro, ou seja, já na próxima semana. Então, qual a melhor orientação para todas as escolas que possuem 2º ano? Apenas o 2º ano passará por essa avaliação neste momento. Independente de já ter feito a avaliação do CAED ou não, todos os alunos devem ser mobilizados de novo para estarem na escola no dia 28 e no dia 29, que em um desses 2 dias haverá um aplicador externo designado pela Secretaria Estadual, através do contratado que vai prestar esse serviço para eles, que vai aplicar essa avaliação para os alunos de 2º ano, e a partir disso nós teremos posteriormente uma devolutiva do que eles encontraram nesse formato de avaliação externa para o nosso perfil de aluno. E isso vai nos ajudar a consolidar uma estratégia para pensar o que fazer com o 3º ano, do ano que vem, que é esse aluno que vai ser avaliado agora, assim como corrigir os rumos para o nosso 1º e 2º. E isso é muito importante porque nós sabemos que a nossa aplicação do CAED, ela fica um tanto fragilizada, porque as turmas de 2º ano tem um professor, seja da turma ou outro, que faz a leitura da prova para o aluno. E ao fazer isso, é muito comum que o próprio professor, na entonação da sua voz, já sinalize algumas coisas para a resposta. Influencie de certo modo, ainda que seja involuntário. E aí nós sabemos que numa avaliação externa, com uma pessoa que é de fora da unidade, que vem com outro olhar, e que essa criança vai ver essa experiência pela primeira vez, a tendência de você ter menos essa influência e ter um resultado mais fidedigno daquilo que é o desempenho daquela criança frente às habilidades, e aí é muito importante, eu volto a dizer, se todo mundo que nos vê agora, nos ouve agora e qualquer outro momento, olhar o que a gente está dizendo, tem que olhar o seguinte: por onde essa secretaria se orienta pedagogicamente? Pelo sistema de avaliação da educação básica. Se nós queremos saber qual é a nossa linha mestra de ação pedagógica, leiam os documentos referenciais do SAEB, porque ali nós temos todas as habilidades por níveis de aprendizado que o menino precisa saber no 1º, no 2º, no 3º, até chegar ao 9º ano, no eixo básico que é a língua portuguesa e a matemática. E as outras áreas? Vejam o que está previsto na BNCC. É assim que é o esqueleto do nosso trabalho. Nós não inventaremos nenhuma roda. A gente só está alinhado com esta política pública. E é ela que norteia o trabalho pedagógico. Então, se formos por aqui, nós vamos entender que essa prova que vai acontecer semana que vem, ou no dia 28, ou no dia 29, em todas as nossas escolas que possuem 2º ano, ela vem para dar esse parâmetro para que o programa se organize melhor, para ver qual é o nível de dificuldade do nosso menino e menina, para melhorar a formação dos nossos profissionais de educação, para atender essa demanda. E eu fico muito satisfeito, sabe, Tânia, porque
a gente, quando iniciou, a gente não tinha referenciais, eu estou falando de ontem, 2021, né? Não tínhamos referenciais, não tínhamos guias, não tínhamos uma linha de referência. E hoje, passados praticamente 3 anos, imerso numa pandemia, a gente tem segurança de que estamos caminhando numa longa jornada, claro, mas estamos avançando. E aquilo que a gente já previa lá, né, no Programa de Aprendizagem Eficiente 2021, faz questão de reforçar, porque o nosso portal, né, da educação, que é o Portal PAI, ele traz inclusive o próprio decreto, né, do Programa de Aprendizagem Eficiente, onde é colocado como meta trabalhar a alfabetização na idade certa com os alunos até o 3º ano. Naquela ocasião, a gente mencionava até o 3º ano. Então, estamos vendo que a política em âmbito nacional está nessa direção, a política em âmbito estadual, eu fico muito satisfeito, porque o Rio de Janeiro não é necessariamente o estado que mais se destaca, talvez para quem seja do estado e não tem um olhar de outras realidades educacionais, pode parecer que os outros estados também estão assim, o que não é verdade. A gente vê estados como Ceará e Pernambuco, no Nordeste e outros mais, né, que estão avançando porque há uma afinidade no trabalho entre Estado e município. Não faz sentido você considerar que o aluno é o aluno do município e o aluno do município chegou fraco para o Estado. Exato. Não, o aluno é o aluno. Ele, em algum momento, ele está numa escola municipal, ele vai continuar sendo do município, depois ele vai para uma escola estadual e vai continuar sendo do município. Ele é um aluno do município. Então, eu vejo, né, e parabenizo a Secretaria de Estado de Educação, porque está avançando muito, sim, fazendo uma ruptura daquilo que tradicionalmente sempre existiu no nosso Estado, que é entender como segmentos, como partes distintas, Estado e município. Na verdade, o Estado tem uma outra forma de concepção, mas o que existe concretamente dentro do nosso modelo, né, de pacto federativo é justamente cada município. E os alunos, eles migram de escola em escola, mas é preciso que o Estado contribua com cada município e que o município contribua com cada Estado. Esse olhar tradicional e equivocado de que há uma escola do Estado, há uma escola do município, escola é pública. E, idealmente, é preciso que haja uma corrente que permita avançar de uma para outra, de outra para uma, sempre que necessário, mas com qualidade de aprendizagem. Eu acho que é isso que vai fazer o nosso Estado do Rio de Janeiro como um todo avançar e, naturalmente, a nossa realidade municipal também. Acabou o nosso tempo, preciso das suas considerações finais. É bom a gente lembrar, falando dessa realidade da parceria para nós, inédita com o Estado do Rio de Janeiro, e isso é muito importante, porque, como nós sabemos, outros estados que avançaram muito na qualidade da educação trabalham de modo integrado, União, Estado e municípios, porque as coisas acontecem dentro da cidade. São nos municípios que a ação acontece. Então, ele não pode estar isolado. Nós tínhamos um modelo que o Estado ficava de fora e a gente tinha todas as ações vinculadas à União. Isso não é sistema de ensino. Então, nós entendemos que uma coisa é gestão de rede, cada ente federado faz a gestão da sua rede. Federal faz a gestão da sua, estadual da sua, os municípios das suas. Outra coisa é o Sistema Integrado de Educação Básica, que perpassa todos os entes federados. E aí é muito importante que o nosso colega professor, professor, auxiliar de turma e demais servidor que está dentro da escola saiba que nós trabalhamos no sistema de ensino e ele é integrado. E muitas ações virão dessa nova roupagem que a gente está tendo no Estado do Rio, que é o Estado do Rio, a Secretaria Estadual de Educação, parceira das secretarias municipais de educação, para que nós todos trabalhemos numa construção só, que é o desejo de quem está na Secretaria de Educação de Campos ou de qualquer outro dos 91 municípios do Estado, e também na Secretaria Estadual, como eu sei que é também o desejo de quem está na escola, que é que o nosso aluno aprenda. E nós vamos ter isso com os parâmetros oficiais e com o olhar localizado de cada professor, de cada pedagogo, de cada gestor, de cada escola. É isso. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre esse tanto de avaliações que temos tido na nossa rede municipal, mas que a avaliação é uma medição, mas o que vale é o dia a dia de trabalho, é a contribuição e colaboração dos profissionais
né, das nossas escolas que formam a nossa rede, dos profissionais da Secretaria de Educação. E é assim que a gente vai fazendo essa jornada e avançando cada vez mais. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, né, nesse Hora da Educação, dizer que é sempre uma oportunidade a gente estar refletindo e principalmente quando temos temas que nos apontam esperança num futuro melhor para a educação do nosso município. Quem milita na educação, quem acredita em educação, sabe que todo esse esforço não é em vão. É um esforço que ajuda na transformação daquilo que a gente precisa para ter um futuro melhor para o nosso país. Então, obrigado a você que nos acompanhou e nos encontramos no nosso próximo Hora da Educação. Até lá! Hora da Educação, com Marcelo Feres.